Prepare-se para embarcar numa viagem por cenários únicos, tradições bizarras e realidades inacreditáveis do continente africano, de vilas secretas para albinos a cidades flutuantes, passando por rituais ancestrais e mistérios da natureza. Conheça as coisas malucas que você só verá na África. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Existe uma vila secreta na Tanzânia, criada não por escolha, mas por pura necessidade. Ela foi feita especialmente para proteger pessoas com albinismo, que por lá enfrentam um perigo real e assustador. Isso acontece porque em algumas regiões da África ainda existe uma crença cruel e antiga, a ideia de que partes do corpo de albinos têm poderes mágicos. Alguns moradores locais acreditam que usar ossos, cabelos ou até sangue de pessoas com albinismo em feitiços pode trazer sorte, dinheiro e sucesso. Por causa disso, mulheres, crianças e homens com essa condição são perseguidos, sequestrados e até mortos por caçadores que vendem partes do corpo no mercado negro. Para fugir desse pesadelo, muita gente com essa condição se refugiou nessa vila protegida, que virou um símbolo de resistência e cuidado. Lá eles criam seus filhos, se apoiam mutualmente e tentam viver em paz, longe do medo. Hoje, cerca de 30 mil albinos vivem na Tanzânia, mas o perigo ainda existe. E a vigilância nunca para, a luta contra a ignorância e o preconceito continua. Não, essa não é uma cena de batalha ali do filme do Senhor dos Anéis. Uma vez por ano, no Mali, um lago sagrado virou o centro das atenções para um dos rituais mais impressionantes do mundo, o Festival de Pesca Antogo, da tribo Dogon. Ao som de um sinal, centenas de homens, armados apenas com cestos e as próprias mãos, correm e mergulham na lama. O objetivo é capturar o máximo de peixes em uma disputa caótica e visualmente incrível, que dura apenas alguns minutos, mas é muito intensa. Mas não se engane, isso é muito mais do que uma pescaria. O lago é considerado a casa de espíritos ancestrais e o festival é um ritual sagrado para honrar essas entidades. Por isso é exclusivo para os homens da comunidade, que renovam seus laços com cantos e celebrações. Você já ouviu falar em uma comunidade africana toda construída em cima da água, onde as ruas são na verdade canais e os únicos ônibus são pequenas canoas de madeira? Esse lugar existe e se chama Makoko, na Nigéria, considerada a maior favela flutuante do planeta. Mais de 200 mil pessoas vivem ali, em casas simples erguidas sobre palafitas. A imagem é impressionante, mas a realidade é dura. Coisas que consideramos básicas como água potável, saneamento e eletricidade são um luxo, já que o transporte por terra é inviável. E por isso a maioria dos moradores de Makoko leva uma vida difícil à base da pesca. Apesar das dificuldades, a favela é um exemplo de como a engenhosidade humana pode fazer a gente viver em praticamente qualquer lugar do planeta. Na África do Sul, existe uma cidade diferente de todas as outras, já que a população é composta 100% por pessoas brancas. Isso mesmo, na África. O nome dela é Orania, um lugar que funciona como uma espécie de refúgio isolado, fundada com base nos ideais do apartheid, que é quando negros eram proibidos de frequentar o mesmo lugar que os brancos. Hoje, cerca de 2.500 africanos brancos vivem por lá, alegando que o objetivo é apenas preservar sua identidade cultural e viver entre os seus. Uma das regras do local é que todo o trabalho, do mais pesado ao mais simples, deve ser feito pelos próprios moradores brancos.
com bandeiras e moedas próprias e amparada por um artigo da Constituição que defende o direito à autodeterminação. Orânia existe desde 1991, sendo ali um vestígio da segregação racial que já ocorreu pelo país. No meio do deserto da Namíbia, a paisagem guarda um mistério que parece desenhado à mão. São centenas de milhares de círculos perfeitos espalhados pelo chão, conhecidos como círculos de fadas. Eles têm entre 2 e 15 metros de diâmetro, mas dentro deles não nasce absolutamente nada, só terra seca. Ao redor o capim cresce alto, como se evitasse entrar naquela área. Quando vistos do alto, os círculos formam um padrão tão simétrico que parece desenhado com compasso. Ninguém sabe ao certo como ou por que eles surgem, e isso é que torna eles ainda mais estranhos. A ciência tem algumas teorias. Uma delas põe a culpa em cupins subterrâneos que nunca foram achados, que comeriam supostamente as raízes das plantas no centro do círculo. Já outra diz que a própria vegetação competindo pela pouca água que cria esse padrão. Porém, isso não responde à seguinte questão: por que apenas nesse local que ocorre isso? Apesar das explicações, as lendas locais dão um toque a mais de mistério. Para alguns, os círculos são pegadas de deuses antigos, para outros, portais para um mundo subterrâneo. Um mistério que permanece no ar, ou melhor, na terra mesmo, né? Se você tem medo de aranhas, prepare-se para conhecer o pesadelo delas próprias. Na natureza africana, existe uma vespa gigante chamada de Tarântula hawk, ou no bom português, caçadora de aranhas grandes. Essa vespa é uma verdadeira predadora de sangue frio. Ela não tem medo e parte para cima das tarântulas. E com uma única e poderosa ferroada, ela não mata, mas paralisa completamente a vítima. E é aí que a história fica macabra, porque a vespa de mais de 1 centímetro arrasta a aranha paralisada para um buraco, bota um único ovo em cima dela e fecha a toca. Quando a larva da vespa nasce, ela começa a devorar a tarântula ainda viva de dentro para fora. Levar uma ferrada desse bicho não é fatal, porém pode causar um inchaço instantâneo por conta do seu forte veneno. É a prova de que não importa qual inseto monstruoso você seja, sempre tem alguém mais casca grossa na natureza. Se o inferno tivesse um endereço aqui na Terra, ele provavelmente seria Dalol, na Etiópia. Esse lugar é uma das paisagens mais bizarras e mortais do planeta. Imagine um terreno coberto por enxofre amarelo, um gás tóxico no ar e poças de água super coloridas que fervem o tempo todo, liberando vapores que poderiam matar um ser humano em poucos minutos. Só de respirar ali, sem proteção, a pessoa já ia pra vala. E morreu. Com um cenário assim, qualquer um pensaria, não tem como algo viver nesse lugar. Mas aí vem o mistério. Cientistas encontraram vida por lá. São micro-organismos que sobrevivem em uma água tão ácida quanto a de uma bateria. Um ambiente que pra gente seria o fim da linha, pra eles é um lar. Agora pensa, se isso é possível aqui na Terra, o que será que pode existir em planetas ainda mais extremos? Já ouviu falar da grande mesquita de Djeddah, em Mali? Ela é nada menos que o maior edifício de barro do planeta e reconhecido como Patrimônio da Unesco. A versão atual foi construída em 1907, mas é baseada em uma estrutura ainda mais antiga do século X. Ela é toda feita de barro seco ao sol e tem um visual único, com torres pontudas e vigas de madeira saindo das paredes, que servem de enfeite e até andaime. O mais incrível é que para se manter de pé, ela depende da comunidade, já que uma vez por ano acontece um festival onde a cidade inteira se junta para aplicar uma nova camada de argila na construção para ela resistir ao clima e ao tempo. Graças a essas paredes grossas, o interior da mesquita fica sempre fresco, mesmo no calor intenso da região. É a prova de que com um pouco de lama e muita união, se constrói coisas que duram séculos. No Parque Nacional do Monte Elgon, na fronteira entre o Quênia e a Uganda, elefantes selvagens têm um hábito noturno incomum. Eles se abrigam em cavernas profundas e escuras,
Um comportamento que intriga cientistas e fascina qualquer um que ouve a história. Até porque eles não vão lá só para se protegerem do frio, eles são verdadeiros mineradores, já que lá na caverna Kitum usam suas presas para raspar as paredes e arrancar pedaços de rocha ricos em sal, um mineral essencial para a saúde deles. Essa caverna, na verdade, é um antigo túnel de lava que se formou dentro de um vulcão extinto. E o mais curioso, não só os elefantes que visitam o lugar, búfalos, antílopes e até hienas também dão uma passadinha básica para lamber as paredes cheias de sais minerais. É como se os bichos estivessem fazendo uma reposição de eletrólitos, igual atleta depois do treino, tomando suplemento direto da parede. O mais doido é que ao longo dos séculos essa mineração dos bichos acabou aumentando o tamanho da caverna. É um dos únicos lugares do mundo onde a arquitetura natural é expandida pelo trabalho duro dos próprios animais. No norte do Quênia, existe uma aldeia onde os homens não são bem-vindos. Isso mesmo, um lugar fundado e habitado apenas por mulheres, chamado Umoja, que significa unidade. A aldeia nasceu em 1990, criada por um grupo de mulheres que fugiam da violência de homens em suas comunidades. Cansadas do medo e da opressão que sofriam, elas decidiram criar seu próprio refúgio, um lugar onde pudessem viver em segurança e criar seus filhos em paz. Ser mulher é mais difícil em alguns lugares do que em outros, e para se sustentarem, elas se tornaram mestres no artesanato, fabricando e vendendo colares e pulseiras coloridas para turistas, gerando a renda que mantém a comunidade de pé e garante sua independência econômica. Na África, existe uma das árvores mais importantes e interessantes da flora mundial. O baobá é chamado em muitas culturas de árvore da vida. Com um tronco gigante que armazena milhares de litros d'água, o baobá é um verdadeiro sobrevivente de regiões secas do continente. E o tempo parece não ser um problema para ele, hein? Alguns exemplares chegam a viver mais de 2.000 anos. Porém, o que mais impressiona é que a árvore é como um supermercado da natureza, mano. Seu fruto é rico em vitamina C, as folhas podem ser cozidas tipo espinafre e da casca é possível fazer cordas e tecidos. Por tudo isso, em muitas sociedades africanas, o baobá é sagrado, servindo inclusive como local para reuniões e rituais. Se você já reclamou do transporte na sua cidade, é porque ainda não viu as soluções malucas e perigosas que acontecem em algumas regiões da África. Por lá, motos viram transporte coletivo improvisado. Não é raro ver um piloto levando 4, 5 ou até mais pessoas empilhadas como se fossem malas. Pode parecer engraçado à primeira vista, mas é extremamente arriscado, tanto para quem está na moto quanto para quem está por perto. Essa prática, além de ilegal em muitos países, coloca vidas em risco e não deve ser imitada. E quando a moto não dá conta, entram os caminhões que seguem um lema: sempre cabe mais um. Carregam cargas absurdas, muitas vezes desafiando a gravidade e o bom senso. Mas essa ousadia não é nova, hein? Tem até registros de líderes africanos no passado que tentaram usar leões para puxar carroças. A ideia era impressionar, só que, como era de se esperar, leões não são cavalos de tração. Os bichos não aceitavam ordens, se estressavam fácil e, na maioria das vezes, acabavam atacando os próprios donos. Nesse caso, é melhor confiar nas máquinas mesmo, né? Mas sempre com segurança. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais, vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!